Você quer saber como fazer seu filho virar um milionário no Canadá de verdade? Hoje a gente vai aprender a fórmula secreta para você poder transformar o futuro do seu filho sem muito esforço, de uma maneira real, e fazer ele virar um milionário. Vamos entender hoje, detalhe por detalhe, o passo a passo disso. Vem junto que hoje vocês vão aprender muita coisa. Hoje a gente vai conversar com o pessoal da Actus Financial, especialista em investimentos aqui no Canadá, o José Cid e o Caio Perotti, que vão ensinar pra gente essa fórmula. Se você aplicar ela de uma maneira clara, uma maneira direta, você vai fazer seu filho virar milionário sem muito esforço. Sem conversa e sem clickbait, pessoal. O que a gente vai aprender hoje, Caio? Vamos lá, hoje a gente vai dividir o vídeo em 3 partes, basicamente. No comecinho aqui, agora a gente vai falar de alguns cenários onde a gente pode usar ferramentas que estão disponíveis no Canadá para construir riqueza no longo prazo, mas mesmo fora do Canadá, a ideia básica que a gente vai trabalhar funciona também. Tá? Depois a gente vai falar da importância de falar sobre dinheiro com seu filho, né? O que isso vai causar quando a gente começa a falar com as crianças desde cedo sobre dinheiro, e também a gente vai falar de algumas estratégias mesmo, de colocar a mão na massa e começar a trabalhar essa ideia de dinheiro com os nossos filhos, para a gente ajudar na construção da ideia de dinheiro na cabeça deles, que é algo que a gente também vai falar, essa ideia de dinheiro, né, José, como é que o dinheiro funciona dentro da nossa história, como pessoa mesmo, filosófico, né? Como é que o dinheiro funciona dentro da nossa história e como as lições que os adultos que fizeram parte da nossa vida nos deram sobre dinheiro podem influenciar o nosso futuro. Exato. E sem mistério, claro, a gente vai estar mostrando coisas que são típicas do Canadá, que só tem no Canadá, mas o conceito, a filosofia é aplicável a qualquer país, não importa onde a pessoa esteja morando. Hoje a gente vai ter uma masterclass aqui, pessoal. Se preparem que hoje vocês vão sair com o filho de vocês milionário. Se preparem. Vamos lá que tá muito legal, muito legal. Bom, pessoal, antes da gente entrar na nossa Masterclass, começar a Masterclass, vamos dar a dica da Actus Financial, né? Quem tá querendo investir aqui no Canadá, quem tá ainda no Brasil se preparando para vir para o Canadá, quer investir no Canadá, quer se preparar financeiramente para vir para o Canadá também, a gente sugere que vocês procurem a Actus Financial. Em que vocês podem mais ajudar o pessoal também e como que o pessoal entra em contato com vocês? Para entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail para cd@actusfinancial.com. A gente pode ajudar vocês no seu plano Canadá desde o início. Ainda no Brasil, a gente começa a trabalhar junto para preparar vocês para a chegada no Canadá, preparar os aspectos financeiros da sua chegada no Canadá, os primeiros passos que precisa fazer aqui e desenvolver o seu plano financeiro que vai durar aí ao longo da sua vida aqui no Canadá. Nosso objetivo como empresa, né, o objetivo da Actus é fazer com que os brasileiros tenham sucesso financeiro no Canadá. Muito bom. Bom, então o e-mail, né, você falou, e o e-mail também vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para facilitar para todo mundo. Vale a pena, pessoal, vale a pena porque realmente faz a diferença. Eu senti isso, eu trabalho com a Actus há muitos anos já e para mim fez a diferença e tá fazendo, né? Muito bom. Sim. A gente vai comentar alguma coisa do plano financeiro do Dimitri aqui, quando a gente falar do RESP, filho do Dimitri. Sim, pois é. E a gente vai falar do RESP agora já, né? Já vamos lá, falar disso, vamos começar por ele, né? Então, para o pessoal que está no Brasil, às vezes, ou mesmo no Canadá, e ainda não conhece o RESP, acho que a primeira coisa importante é a gente falar o que é isso, né? Então, o RESP é o Registered Education Savings Plan, tá? É uma conta de investimento específica para educação pós-secundária, ou seja, para pagar pela faculdade, pela pós-graduação, mestrado, e não só, como o José Cid sempre me lembra desse detalhe, né, não só para instituições no Canadá, como instituições credenciadas que também estão fora do Canadá, inclusive tem, se não me engano, uma instituição credenciada no Brasil hoje em dia. Né? A última vez que eu olhei tinha 2. Isso muda, né? Sobretudo quando está num país que tem pouca instituição como o Brasil.
mas as maiores universidades americanas fazem parte, as melhores universidades europeias fazem parte. É só ser uma das instituições aprovadas. Quem quiser ter um acesso à lista atualizada e completa, é só entrar no site da Actis Financial, aí vai lá em Educação Financeira e procura RESP, né, Registered Education Savings Plan, que ali tem um resuminho e o link para os sites do governo, onde fala cada aspecto do RESP. Inclusive a lista de instituições cadastradas para poder receber dinheiro dessa conta de investimento. Isso. E aí, eu vou falar rapidinho, pode falar, Gui. A questão do RESP é o seguinte, como o nosso tema é milionário, o RESP é um pouquinho diferente, que vai fazer o seu filho não ficar pobre. Exato. Exato. A gente está vendo aí nas notícias, todo dia aparecendo o problema do pessoal com dívida por causa de universidade. Claro, as notícias são muito focadas nos Estados Unidos, porque a situação lá é muito pior. E lá não tem esse tipo de conta. Esse tipo de conta só tem não tem RESP nos Estados Unidos. O RESP com benefício de governo que dá direito a grants e saques não tributados não tem nos Estados Unidos. Isso é canadense. E aí é legal essa ideia que o Dimitri trouxe, né, de facilitar a vida do seu filho, né? Isso aqui não vai tornar o seu filho milionário nesse ponto, a gente vai ver isso no próximo exemplo que a gente vai trabalhar. Aguenta aí, pessoal, aguenta. Mas uma das maiores dificuldades que os jovens enfrentam é pagar pela universidade. E quando você investe de forma inteligente por um veículo que vai dar benefícios tributários para o seu filho, né? Sem dúvida, isso vai facilitar a vida dele. É a diferença de começar a vida tendo a dívida do financiamento estudantil ou não, né? Então, realmente faz uma diferença absurda. E é aquilo, quando você pensa em investir no futuro, o melhor investimento, na realidade, não é dinheiro, né? Você torna seu filho milionário, mas se ele não tiver educação, ele não vai conseguir reter o dinheiro. O mais difícil não é investir, vocês vão ver que os números são baixos, o mais difícil é reter o dinheiro. É não gastar o dinheiro quando vê que tem dinheiro na conta. E uma educação boa, que pode levar a ter um emprego bom na área que o filho ou filha quer trabalhar, faz toda a diferença. Então, vamos para o exemplo prático aqui. O Dimitri vai colocar na tela aí para a gente acompanhar os números, né? Vocês vão ver que tem um resuminho lá. O primeiro número que eu queria explicar é a taxa de retorno que a gente está utilizando, né? Então, a gente está assumindo uma taxa de retorno de 8,7% ao ano. Isso é o retorno histórico, tá, da Bolsa Canadense, do índice canadense, nos últimos 30 anos, considerando os dividendos, tá? Então, por isso que a gente pegou um número geral, conhecido por todo mundo e de fácil acesso para poder utilizar, porque a gente precisa ter uma base, né? E aí, como a gente está aqui no Canadá, faz sentido utilizar o retorno da Bolsa Canadense. Vale a pena fazer só um comentário sobre como a gente trabalha com investimentos. O nosso papel como investment advisors, né, aqui no Canadá, ou financial advisors no Canadá, não é só selecionar o melhor investimento para ter uma rentabilidade potencialmente maior do que a média da Bolsa Canadense. O objetivo, é claro, é ter investimentos que tenham médias melhores, médias históricas melhores. Claro que o futuro a Deus pertence, a gente não tem como garantir, mas o nosso principal papel vai aparecer quando a vaca for pro brejo. É quando o mercado cai, é quando tem o Covid, é quando tem a guerra na Ucrânia ou em qualquer outro lugar. Aí é que o nosso papel vai aparecer. Analisando o que está acontecendo, qual o impacto que isso pode ter nos fundos e nos investimentos que a gente está usando, e educar as pessoas, ajudar as pessoas a entender se aquele é um momento para
ser mais agressivo, para ser mais conservador, como trazer mais dinheiro para investir, ou como tirar dinheiro do seu investimento se você perdeu o emprego, por exemplo, ou se você acabou de chegar no Canadá, ainda tem que fazer uma universidade, ou reconhecer um diploma. Como é que você preserva todo o patrimônio que você construiu no Brasil assim que você chega no Canadá? É aí que o nosso papel, o nosso trabalho faz diferença. Sem dúvida. Manda Sem bala. dúvida. Vamos lá. Agora nós vamos para os números, hein, Dimitri? Vamos lá. Alguns números básicos sobre o RESP, para quem ainda não conhece a conta. Então, você pode depositar até $50 mil nessa conta durante a vida, tá? Então, a existência da conta por beneficiário. Então, se você tem 2 ou 3 filhos, $50 mil por beneficiário. O governo federal canadense, ele dá um bônus, por assim dizer, que aqui a gente chama de grant, né? De até 20% do valor que você deposita, até $2.500 por ano. E aí vocês estão vendo esses números aí na tela. Isso quer dizer que se eu depositar... $2.500 de depósito, Isso. 20% são $500. $500, é exatamente. O benefício máximo do governo federal. Por ano. Exato. Por ano. Agora, algumas províncias têm um extra. Então, por exemplo, o BC tem $1.000 extra. Entre 6 e 9 anos de idade, o governo pode depositar $1.000 nesse tipo de conta. Então, normalmente a gente chega aqui já com os filhos, às vezes até com mais de 9 anos, e não conseguimos aproveitar isso. Mas o básico que todas as províncias têm é o $2.500 por ano. Isso. O Grand BC, se não me engano, são $1.200, viu, José? Tem um extra de $200 dependendo da renda. Ok, legal. Então, para resumir a ideia, se a gente deposita $2.500 nessa conta no ano, o governo federal coloca mais 500, esse dinheiro já foi para $3.000, né? Então, 20% de rendimento, vamos dizer assim, de cara, quando a gente faz o investimento, né? O máximo que a gente pode receber desse grant, desse bônus do governo durante toda a existência da conta é de $7.200, tá? Do governo federal, né? E qual a grande vantagem dessa conta? O dinheiro que a gente investe nessa conta, ele vai crescer sem pagar imposto até o momento em que o beneficiário, ou seja, o nosso filho, a nossa filha, vai utilizar esse dinheiro para pagar as despesas de educação. E quando a gente fala de despesa de educação, é desde a mensalidade da universidade, que aqui não é uma mensalidade, aqui se paga a cada 3, 4 meses, ou semestralmente em algumas situações, né? Moradia, livros, né? Tem outras despesas que... Tem mais alguma coisa? Alimentação, até dependendo de onde a pessoa mora, a gente consegue até justificar a compra de um carro para a criança. É difícil, eu não vou dizer que dá para fazer isso para todo mundo, mas já vi gente conseguindo justificar a compra de um veículo, porque é mais barato do que alugar um alojamento no campus. Então tem várias estratégias que podem ser usadas para fazer os saques sem tributação. Todo saque feito do RESP para a educação não é tributado. Mas e se o filho ou filha resolver não usar o RESP? É isso que eu ia te perguntar. Aí a gente já começa a entrar em detalhe. Eu acho que vale a pena comentar aqui. Vocês querem mais detalhes sobre RESP? Dá para usar para muita coisa. Tem muito detalhe, muita nuance. Cada caso é um caso. E a gente passa o dia inteiro aqui falando sobre isso. Pois é, comenta. Minha sugestão é a gente passar direto, por exemplo. Esse é um assunto. Pessoal, se vocês quiserem um vídeo só sobre RESP, aí a gente vai a fundo no tema. Comenta aqui embaixo. Vocês precisam comentar, engajar, compartilhar o vídeo, né? Sabe, toda aquilo lá. Se vocês quiserem, a gente traz o assunto de volta, beleza? Beleza. Legal. Então, vamos lá. Então, um exemplo prático. Se
um pai ou mãe abriu aí a conta, o RESP para o seu filho ou filha, até mais um detalhezinho, não precisa ser para o pai ou mãe para abrir o RESP, tá? Pode ser um parente, pode ser um padrinho, uma madrinha, enfim, né? Uma série de situações possíveis aí, mas esse pai ou essa mãe abriu o RESP para o seu filho quando ele nasceu, depositou os $2.500 por ano, desde o nascimento até os 18 anos de idade, né? E teve aquele retorno médio que a gente conversou, de 8,7% ao ano. Aos 18 anos de idade, essa criança, já não mais criança, teria por volta de $106 mil, tá? Acumulados. Então, seriam $45 mil que foram efetivamente depositados na conta, mais $7.200 de bônus recebidos do governo federal e mais de 50 mil de crescimento aí na conta, né? Então, isso para a gente ver a importância de como o tempo vai ser o nosso aliado aí, lógico que um investimento bem escolhido, recurso bem alocado, o tempo vai ser nosso aliado para construir a riqueza. E aí eu lembro até de uma pesquisa que eu vi recentemente, já de algum tempo, do Statistics Canada, tá? Que é o IBGE canadense, para quem está no Brasil, né? Um estudo de 2020, falando que o custo médio por ano em 2020, tá? Era por volta de $7 mil. A gente de lá para cá teve 5 anos de inflação razoável, né? Então, não sei se o José tem ideia. Tem um exemplo bem atual, né? Quando a gente chegou aqui, a gente tinha a nossa filha, bebê ainda, a gente abriu um RESP para ela, não depositamos por vários anos e ela conseguiu acumular um dinheiro no RESP. A gente hoje está usando para pagar a universidade, já está no 2º ano, ela está indo na UBC e o custo anual é por volta de $15 mil, só a universidade. Tá? Para dar uma ideia, o que significa ter um RESP, ter um bom investimento dentro dessa conta. Quando ela começou a universidade, ela estava preocupada, porque o dinheiro que tinha lá só ia dar para pagar 2 anos de universidade. Como é que eu vou fazer para pagar o resto? Aí eu falei, calma, vamos lá, vamos começar. Você vai ver como os investimentos funcionam na prática. E hoje ela já tem 2 anos de universidade e ainda tem dinheiro lá para mais de 1 ano. Olha. Então, é importante a gente fazer o RESP, não só para pagar os custos de educação, seja universidade, pós-graduação, seja lá o que for, mas também faz parte desse processo educacional que a gente está falando aqui. Como é que funciona esses investimentos? Tem tanto agora. Hoje, o que tem lá é só o que rendeu e os grants. Não tem mais dinheiro que a gente depositou. Esse é outro detalhe. Quando a gente faz as estratégias de saque, a gente monta a estratégia de forma que a gente comece tirando o que, digamos assim, é mais difícil de tirar. Se por algum acaso sobrar algum dinheiro, a gente consegue transferir para um RRSP ou para outra conta sem ter tributação. E aí a gente entra pelo detalhe, fica para o vídeo do RESP que o pessoal vai pedir aqui no comentário. E aí, então, né, assim, isso fica clara a importância de fazer esse tipo de reserva e utilidade, né? Se a gente pensar nesse valor que o Zé colocou, 15 mil, uma universidade de 4 anos, por exemplo, só de tuition, sem considerar nenhum aumento, a gente já está falando de $60 mil. $60 mil, né? Exato. E ela não está fazendo medicina, não está fazendo odontologia, nenhuma dessas faculdades que custam muito mais caro. Exato. Ela faz engenharia for the records, né? A gente pôs aqui para os nossos filhos quando eles nasceram também. Você também fez isso, né, Caio? O Caio também. O RESP do meu filho eu abri, ele tinha 20 dias de vida, né? E já tá ganhando um dinheirinho ali, já tá funcionando bem. O primeiro uso do SIN number dele, né? Exato, né? Então, é um cuidado, e até esse assunto é um assunto que eu estou olhando muito, né? E a gente vai falar disso, como falar sobre dinheiro com seu filho,
né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas agora vamos falar do cenário que o pessoal quer ver. O cenário do Peraí, milhão. antes da gente passar para isso, deixa eu só fazer um comentário. Quando a gente começou a trabalhar com o Dimitri já tinha um RESP aberto para os filhos no banco, e aí a gente transferiu o RESP, que é possível fazer essa transferência, e começou a investir. Sim. O tipo de investimento que era feito no banco era Era a gente péssimo. começou a fazer outro. O Dimitri já comentou aqui que é muito diferente. A rentabilidade é bem melhor, né, que comparado ao que tinha antes. E hoje os filhos do Dimitri já têm lá mais do que a minha filha tinha quando começou a universidade, para Olha, cada um. Então, eles estão bem encaminhados, eu já nem. estão se aproximando da idade de começar a fazer a universidade, né? Pois é. Então, Eu nem vai ter acompanho, dinheiro José. lá para eles. O que a gente faz é o seguinte, eu fico até admirado, porque eu nem tô acompanhando quando tá no RESP, porque a gente bota no automático. Todo mês bota um pouquinho lá, automático, eu nem vejo. Deixo lá e esqueço desse dinheiro, né? Exato, e é o melhor negócio. Ele vai colocando lá o saldo aumenta, o saldo diminui, mas na média desses 18 anos aí de investimento, faz muita diferença. Pois é. Então vamos nos números, Caio. Vamos para o cenário do milhão, né? Então a gente... Show do milhão! Show do milhão. A gente preparou aqui um segundo cenário que o Dimitri vai colocar para vocês aí. Tem uma palavrinha ali, Interest for, né? Um nomezinho, mais TFSA. O que quer dizer esse Interest for? É que aqui no Canadá, geralmente, quando a gente abre a conta de investimento para um menor de idade, a gente abre no nome do pai, né? E que está cuidando daquele dinheiro para o beneficiário, né? Então, como que a gente traduz literalmente aqui? Em confiança. Em confiança para, né, alguém, né? Para então, o benefício de... Isso, né? Para o benefício, acho que seria o melhor. Isso, né? Seria o melhor, para o benefício, né, do beneficiário, que é o filho, a filha, né? Nesse caso aqui, a gente está falando. Então, qual que seria a ideia aqui? Mostrar para vocês como... Pode falar. Só um comentário, tem algumas technicalities, né, desse tipo de conta, e me lembra de quando eu era adolescente, que meu pai abriu para mim uma conta de poupança na Caixa Econômica Federal. Na época, tinha começado poupança e meu pai abriu uma conta para mim no meu nome, ou seja, ficou bloqueado e eu só pude acessar esse dinheiro quando eu fiz 18 anos, quando eu me tornei maior de idade. Nem meus pais podiam tirar o dinheiro. E é similar à situação do Interest for. O dinheiro é para o benefício daquela pessoa, só vai poder ser tocado quando a pessoa fizer 18 anos, ou 19, dependendo da província. E é importante ter isso em mente. Mas só fazendo paralelo, né? No Brasil era poupança, não é um grande investimento, mas isso serviu para criar uma educação financeira para mim. Sim. E mais para frente eu conto outra história. Vamos lá. Então, a questão da conta, a gente está considerando a abertura da conta já a partir do nascimento, para construir esse cenário, né? Então, por isso a gente precisa usar esse instrumento da conta que vai ser aberta no nome de um dos pais, por exemplo, para aquela criança, né? E aí o nosso cenário, a gente está investindo $100 por mês, ou seja, $1.200 por ano, né? Do 0 aos 18 anos de idade. E depois, aos 18 anos de idade, a ideia é que o beneficiário, o filho, a filha, receba esse valor todo e continue depositando $100 por mês, até os seus 65 anos de idade, que é a idade comum de aposentadoria no Canadá, né? Então, quando a gente vai lá para os números, a gente vai ver que essa pessoa, ao longo da vida, depositou por volta de $80 mil, né? Essa combinação, né, das duas contas. Na primeira fase, ela teria terminado com $45 mil, mais ou menos,
E depois dos 18 aos 65 anos de idade, quando ela chegasse aos 65 anos de idade, ela teria $1.160.000, mais ou menos, nessa conta, tá? Com $100 por mês, né? E aí a gente sabe que vai ter gente que vai falar, Caio, $100 é muito dinheiro para mim. Né? Cada pessoa tem uma situação. Mas o importante é a ideia de construir algo, né? Então, se você puder guardar $20, $50, guarde aquilo que você pode guardar naquele momento. Num segundo momento, se as coisas melhorarem, você vai ter condição de guardar um pouco mais e tentar compensar essa diferença. Mas é importante que a gente faça um esforço para guardar desde o começo um valor relevante, porque o tempo vai ser um fator extremamente importante nessa continha que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, no meu caso lá com a minha poupança, o que eu fazia era ganhar troquinho dos pais. Ganhava moedinha, meu pai chegava em casa do trabalho, se teve troco do ônibus, está aqui, moedinha, e aquilo ia guardando. Quando eu fiz 18 anos, tinha uma grana boa na poupança. Apesar de ser poupança, apesar de ser uma rentabilidade muito baixa, tinha uma grana lá, porque você começa a colocar moedinha lá, todo mês colocar um pouquinho de moedinha, no caso da poupança, que é a inflação mais 3% ao ano, faz diferença. E você falou... Fala, a poupança mudou a regra, né? Então, agora ela tem até uma variaçãozinha, né? Então, é 6% ao ano, no caso. Os 3%, não sei se é recente alguma coisa que você leu, seria o FGTS. Não, isso era na minha época. Quando na eu era época, lá atrás, tá. Mas, basicamente, hoje 6% ao ano, dependendo de onde a Selic vai, isso pode aumentar um pouquinho. Mas só para a gente ter essa informação. Você ia perguntar alguma coisa de mim? Não, na verdade eu ia comentar, né? O José falou, que ele colocava os troquinhos lá. É uma coisa que você pode fazer... o hábito, né? Criou o hábito de você estar guardando. Até o hábito para criança, né? Você faz ela meio que trabalhar para ela poder guardar o dinheiro lá, né? Esses $100, ela faz ela fazer trabalho na casa para ganhar esses $100, entendeu? Você tá dando spoiler aí, Dimitri. Tá dando spoiler. Só para o pessoal entender. Pois é. Né? Mas aqui uma ideia que você acabou me lembrando agora aqui, Dimitri, é a ideia de, às vezes a gente não consegue guardar esses $100, mas pensar naquelas despesas do cotidiano. Às vezes, um jantar fora no mês para um casal, uma família, pelo amor de Deus, né? Divirta-se com a sua família. Mas não precisa gastar $100 no jantar. Divirta-se, mas não gaste $100 no jantar. Não jantar fora. É contra meus princípios isso. Eu não consigo, pessoal. A ideia aqui é a seguinte: se você, por exemplo, está jantando fora toda semana, às vezes vai salvar os $100. Se você toma lá o café do Starbucks todo dia, vai dar mais do que $100 no mês. Né? Então, às vezes, despesas que a gente que considera pequenas no dia a dia que podem viabilizar esse tipo de economia aqui. Né? A segunda ideia, agora que a gente construiu o caminho para o milhão, né? A ideia é conversar sobre por que é importante falar de dinheiro com o seu filho, com as crianças que estão à sua volta, né? E aí, fazendo uma pesquisa aqui para a gente bater um papo no vídeo, eu achei um estudo da Universidade de Cambridge que fala que as crianças formam hábitos financeiros básicos aos 7 anos de idade. Olha! Aos 7 anos ou até os 7 anos? Eu achava que era até os 7 anos. Diz aos 7 anos de idade, mas eu imagino que seja, né? A frase que eu li aos 7 anos, mas talvez se perde alguma coisa na tradução, seria até aos 7 anos, né? Naquela fase. Então, os hábitos mais básicos de como gastar ou da relação com o dinheiro são construídos muito cedo, né? Segundo esse estudo. Isso me lembra agora que, realmente, quando eu era pequeno, nessa faixa de idade, né? O meu pai já tinha esse hábito de me dar o troquinho do ônibus. E foi assim que eu comprei minha primeira bicicleta. Olha aí. Juntando aquelas moedinhas, acumulou de uma forma que eu pude comprar uma bicicleta. Eu fiz isso com o Eric, deixa eu contar histórias, já que é para contar histórias também. O Eric, ele juntava, ele queria muito um jogo, né? E
ele juntava moedinha, mas moedinha de, sei lá, de 10 centavos, sei lá de quanto que era, e ele conseguiu juntar o valor que ele precisava pro jogo, mas demorou muito tempo e juntou só de moeda. Ah, sim, eu só levei anos. Não, mas olha que interessante. Até a questão do hábito, né? A questão de ensinar. O que eu fiz? Eu fiz questão de ir com ele na loja com aquele sacão de moeda. E ele pagou com aquele saco de moeda. O vendedor ficou com muito ódio. Tenho certeza disso. Mas assim... Já no meu caso, eu lembro até hoje, para você ver como é que é uma coisa marcante, né? Eu lembro até hoje, porque foi exatamente a mesma coisa. Saquinho de moeda para pagar a bicicleta. E aí contou a história. Eu lembro que a moça, era uma moça no caixa, ela achou legal aquilo. Olha aí. Olha a diferença. O meu vendedor não queria, ele nem queria vender, só pra você ter uma ideia. Falei, não, ele precisa aprender, eu trouxe aqui pra ele aprender. Eu expliquei pro vendedor, mas não tava muito aberto pra isso. Mas é importante, porque a noção de ele ter visto que ele pagou com aquele monte de moeda que ele juntou, que foi o esforço dele para isso, é fundamental, né? E mais do que isso, Dimitri, para completar a sua ideia, tem um outro estudo aqui que eu encontrei que diz justamente que o jovem, a criança, que teve a prática com o dinheiro, tá? com as decisões financeiras, ele é mais organizado financeiramente no futuro. Então, esse tipo de experiência que o Eric teve, que o José teve, vão se refletir na vida adulta, né? Porque... Sabe uma coisa que eu gostava quando eu era criança? Eu gostava quando levava o saquinho de moedas na Caixa Econômica e aí a pessoa botava naquela máquina de contar as moedas, jogava aquilo tudo, aí caía, eu ficava maravilhado com aquela máquina. Eu trabalhei na Caixa, peguei bastante situação dessa aí, né, do pessoal trazendo as moedas que tinha guardado com os filhos e tal. Dá trabalho, mas é legal. É legal porque você vê que a pessoa está construindo alguma coisa interessante ali, né? Ainda trazendo aí a ideia dos estudos, né? Então, tem outro estudo que foi feito na Nova Zelândia, dizendo que as crianças que tiveram esse tipo de experiência na vida adulta tem menos dívidas, tem mais capacidade de poupança e investimento e tem melhor saúde mental e melhores relacionamentos. Né? Então, você vê como é importante a gente trabalhar. E tem, por fim, aqui um estudo canadense também que a gente encontrou, que é de uma revista uma revista científica muito renomada, dizendo que... Né? Isso mesmo. Crianças que tiveram esse tipo de experiência na fase ali dos 6 anos, aos 35 anos de idade, tiveram rendas maiores do que crianças que não tiveram esse tipo de experiência. Então, olha aí, e ainda fala aqui, mesmo considerando QI e classe social. Então, é uma coisa que vai mudar a relação do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, né, ou sobrinha com o dinheiro. E aí, a gente está falando por que é importante. Então, agora vamos falar de como, né? Como é que então, antes de passar para o como, deixa eu só fazer um comentário sobre a questão dos relacionamentos. Claro. É que parece que dinheiro não tem nada a ver com relacionamento. Só que, estatisticamente, questões financeiras é um dos maiores fatores no divórcio. Sim. Absolutamente tem tudo a ver, com certeza. Exato. É um negócio... Exato. Então, a saúde financeira, e quando eu falo saúde financeira, eu estou falando um bom relacionamento com dinheiro. Bom relacionamento. Não é ser só rico, não é você ter dinheiro. Dimitri. Não, tem que ser pão duro, que nem eu. Tem que ser. Mas assim, não é questão de ser rico. A questão do bom relacionamento é isso, porque você tá casado com uma pessoa que... saber para que serve. Não, e você tá com uma pessoa que gasta muito e desperdiça dinheiro e tal, e vai dar problema também, né? Isso é um outro assunto, inclusive, né? A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Isso é outro assunto, mas é interessante. 10 vídeos só sobre isso. Sim. Então tem coisa para conversar aí. Dá para a gente ficar 24 horas fazer uma maratona aqui no comentário. Comenta aqui, pessoal. Vocês precisam comentar. Vamos trazer aqui algumas estratégias, então, para a gente discutir, né? A primeira delas é, por exemplo, se você dá mesada, né, para o seu filho,
ensinar a fazer a gestão da mesada, dividir a mesada de uma forma leve. Assim como a gente fala para um adulto, você recebeu, e o Dimitri sempre fala que eu recebo, eu separo meu dinheiro, né? Eu me pago primeiro. A gente tem que ensinar os pequenos a fazerem isso com a mesada. Então, a gente pode ter lá 3 cofrinhos, 3 jarros de vidro, qualquer coisa. Aqui vai a porção para gastar, aqui vai a porção que você vai salvar. E fazendo a minha pesquisa, eu achei interessante um terceiro cofrinho para doação, né? Olha que legal, você já ensinar desde pequeno, existem pessoas que precisam mais que a gente, né? Então, quanto que a gente pode deixar aqui? Né? A gente vai gastar 70, vai salvar 20, vai poupar 20 e vai doar 10, por exemplo, e dividir isso. E aí pode ser com moedinha. Hoje em dia, às vezes fica difícil ter acesso a dinheiro físico, né? Mas então criar algum tipo de ferramenta, moedinha de brinquedo, alguma coisa assim, que vai refletir o que tem lá na conta do banco, mas para você deixar palpável aquela experiência para a criança, né? Então, esse é o primeiro... Aí lá vim eu com as minhas historinhas de novo. Aí eu lembrei aqui dos meus primos, né, primos que a gente tem, que são bem chegados e que são excelentes poupadores. Tá? O meu primo, quando era bolsista, né, ainda não tinha emprego nem nada, já namorava a esposa dele, e ele recebia a bolsa e eles iam para um restaurante caro comer sobremesa. Só a sobremesa? Só a sobremesa, porque não dava para mais do que isso. Mas então eles estavam sempre naqueles restaurantes mais caros do Rio, eles estavam lá comendo uma sobremesa. Era um ritual, mas né? É uma forma de você estar se pagando. Né? Eu sempre falo para quem vem conversar comigo para fazer um plano financeiro. Sim, é importante poupar, mas é importante também você se divertir e fazer as coisas que você gosta, porque a gente não sabe quando que Papai do Céu vai chamar o número. Então, falando aqui do extremo, né? A gente tem que também se beneficiar do dinheiro que a gente está ganhando. Na minha cabeça, me pagar é isso. É fazer alguma coisa que eu gosto. E pagar o meu tempo no futuro, para mim, dinheiro no banco é tempo no futuro. É tempo que eu me divirto, é tempo que eu não trabalho, é tempo que eu tenho para usar como eu quiser. Para mim, dinheiro no banco é isso. Eu concordo com você, fazer alguma coisa que eu gosto, mas eu não posso me prejudicar fazendo isso que eu gosto. Então, não. Né? É uma sem equação. Se prejudicar. Exato. Tudo tem um equilíbrio. Pois é. Não. Sim. Vamos para o nosso próximo aqui. O próximo tópico é conversar sobre dinheiro. Né? É lógico que de forma leve, é lógico que você não vai sentar com a planilha, né, dos gastos mensais, né, conversar com a criança ali de 5 anos de idade. Mas quando a gente fala de conversar sobre dinheiro, é sobre as decisões que se tomam no dia a dia. Então, por exemplo, por que a gente vai em 2 mercados? Ou 3? Por que a gente não vai no mercado só e compra tudo lá? Ajudar a criança a entender essa lógica. A gente vem aqui porque aqui a gente compra quantidades maiores e aí sai mais barato, mas aquele outro a gente não precisa de tanto, então a gente pode comprar menos, então faz mais sentido comprar naquele outro lugar, né? Um exemplo. E conversar, esse tópico aqui acabou de vir uma questão que eu já conversei com muitos amigos, com muitas amigas, que é muito comum, pelo menos na minha experiência, vocês dois podem confirmar isso ou não, né? Que pais conversem sobre dinheiro ou coloquem experiências sobre dinheiro para os filhos, mas não para as filhas. Okay? Então, vou dar um exemplo aqui. Os pais levam os filhos para comprar carro, para ver o carro, levam o filho no mecânico para ver lá, e aí o filho está vendo, conversar, negociar, discutir condição, mas a filha normalmente não participa disso.
E aí, quando se tornam adultos, muitas vezes a gente vê mulheres que não têm a ideia básica de finanças, de dinheiro, porque elas não viveram isso como crianças. Então, essa é uma discussão muito presente, já conversei muito isso com a minha esposa, com amigas minhas, né, e com amigos meus que são pais de meninas, etc. Coloquem os filhos e as filhas de vocês nesse tipo de situação, de acompanhar no dia a dia, onde o dinheiro é pauta, onde tem negociação envolvida, onde tem tomada de decisão envolvida. Eu acho que isso vai mudar muito o futuro do seu filho e da sua filha, onde eu estou fazendo esse parênteses aí. Isso deve acontecer muito inconscientemente, né? Muita gente deve fazer isso inconscientemente. A gente tenta fazer igual, a gente tenta fazer... Assim, conscientemente a gente tenta, mas talvez aconteça mesmo, e é bom a gente ter ciência disso para prestar atenção, né? Tem muita coisa que acontece também por interesse, né? Não são muitas as meninas que gostam de comprar carro, né? Eu pessoalmente acho horrível você entrar numa concessionária para comprar carro. Você José, tá zoando? Não, você ama carro, mas você ama, mas você não gosta de carro? Eu gosto de carro, mas eu não gosto do processo de compra de carro. Tá. É chato. Porque você perde o dia inteiro lá, é uma perda de tempo danado. O último carro que a gente comprou, eu sentei na frente do vendedor e falei, vamos pular todo o BS. Aquela conversinha, toda conversinha. Eu quero o seu melhor preço, eu quero a sua melhor taxa de juros, se eu não gostar dos números, eu vou embora. Muito bom, isso fica a dica aí. Porque senão você fica lá o dia inteiro, e mesmo assim eu perdi uma manhã inteira ali. É tipo um balé, né? É um balé. É um balé, não é nossa. simples. Mas, vou dizer, no Brasil demora, mas aqui no Canadá é impressionante. Se você não colocar limite, os caras te deixam o dia todo dentro da concessionária. Eu acho que eles tentam te vencer pelo cansaço. Eu acho que é isso. Eu acho que eu comprei o meu carro por causa disso também. Eu sempre falo que eu me arrependo de ter comprado aquele carro zero, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, mas eu acho que eu comprei por causa disso, pelo cansaço. Já tava com o saco cheio. Você fica cansado, quer que aquilo acabe. Sim. Nossa, é bom a gente saber isso, é bom saber antes de entrar. Já vai preparado para isso. Exato. Então, mas voltando aqui ao caso da educação das meninas, estatisticamente, os casais em que ambos participam das decisões financeiras acumulam muito mais no longo prazo. Sim. Ou seja, poupa tempo, guarda tempo no banco para o futuro. Sim. Exatamente. E aí, então é realmente importante para o futuro das meninas elas terem uma boa educação financeira. E aí, englobar tudo, né? Não só falar de dinheiro, mas a experiência, né? De levar quando está negociando alguma coisa, quando vai tratar de negócio, quando vai falar de negócio, né? Expor os meninos e as meninas a esse tipo de situação. E fazer ser uma coisa divertida, porque é divertido. Sim. Sim. Tem que fazer eles perceberem que isso é um negócio divertido, você gamificar, né? Você ganhar, gamificar o dinheiro que você está ganhando. É tipo uma pontuação de um jogo mesmo. Você está vendo o seu dinheiro crescer. Os bilionários que não precisam mais de dinheiro, eles fazem isso. Para eles, o dinheiro não significa mais nada. O dinheiro é só um joguinho, que é a pontuação lá do jogo deles, né? Porque não precisa do dinheiro, não faz diferença. Mas é isso, eles gamificaram o processo, né? Sim. E eu queria só ressaltar uma coisa do que o Caio falou, que é fundamental. Falar de forma leve, falar proporcional à idade da criança. Sim. A compreensão de uma criança de 5 anos é muito diferente de uma criança de 10 e de uma criança de 15. Então, falar de forma leve. E, sobretudo, não transmitir os traumas. A gente vai... Eu tô guardando esse aí, é o nosso bônus no final aqui. Eu só queria falar vamos guardar o bônus, não vou contar a história ainda. Eu queria falar só de mais um tópico antes, e aí a gente vai para esse aí. Né? Então, o último tópico aqui que eu separei, que eu achei muito interessante, é dar autonomia e permitir que pequenos erros aconteçam. E aí a gente volta lá naquela história da criança que já teve experiência com o dinheiro, né, ser mais bem resolvida financeiramente quando se torna um adulto, né? Então aí eu brinquei que o Dimitri estava dando spoiler e tal, né? Mas
aquele negócio, você dá a mesada para o seu filho, e você conversa, ou filha, e conversa para fazer aquela divisão que a gente falou agora há pouquinho, por exemplo. Ou ele está juntando para comprar o jogo, o videogame, a bicicleta, e ele resolve no meio do caminho que vai gastar com chocolate, né? Consequência. Você vai explicar, né? Você vai conversar, se você gastar aqui vai ficar mais difícil de chegar no seu objetivo. Né? Então, o primeiro ponto é dar autonomia, permitir que o erro aconteça, e a palavra que você falou para mim é chave, Dimitri, consequência. Porque é muito natural para a gente falar, não, olha, você gastou com o chocolate, mas o papai vai pagar aqui, tal, não sei o que lá. E aí perde um pouco do valor da lição. Aí vai ter gente falando assim, ai, que crueldade. Não é crueldade, é só assim que se aprende. Né? Sim. Outra coisa. Uma coisa que eu sempre falei com os filhos crescendo é que é mais fácil educar quando é pequeno. Depois que cresce, você não consegue mais educar. Outra coisa, você falou de mesada. Eu, pessoalmente, vou dar minha opinião aqui. Pessoalmente, eu sou contra a mesada. Eu prefiro um trabalho. Ele fez algum trabalho na casa e ganhou um dinheiro. Eu sou contra dar o dinheiro de mão beijada. Toma. Entendeu? Pessoalmente, eu prefiro assim, eu acho que valoriza muito mais, né? Tem todo tipo de solução, né? No meu caso, eu não tinha nem mesada, nem tinha que fazer trabalho nenhum. Mas nem por isso eu adquiri menos educação financeira. Não, mas no trabalho, que sentido? Mas você ganhou dinheiro de alguma forma? Como que você juntava o dinheiro? Não, eu ganhava, como eu falei, troquinho que meu pai trazia no final do dia quando chegava do trabalho. Não era uma mesada. Não era mesada, mas era um dinheirinho que te dava. Não era mesada fixa, não era um valor fixo. Tá. E a única coisa que eu tinha que fazer, eu já fazia naturalmente, que é estudar. Nunca fui um excelente aluno, mas estudar normalmente. Deixa eu aproveitar, vou perguntar uma questão pessoal aqui, quero saber a opinião de vocês também, que eu acho que tem tudo a ver com o assunto, eu acho que é importante. Os meus filhos, hoje em dia eu não sei como é que tá a maioria das crianças, meus filhos são um caso à parte porque eles não são consumistas. Eles, assim, tudo que eles querem comprar já tem de graça, né? Sei lá, antigamente eu gastava muito dinheiro, criança eu gastava dinheiro com quadrinhos, com filme, com jogo, sei lá o que. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil, muito mais acessível. Filme, né? Você não precisa pagar. Então, assim, você não precisa pagar um valor unitário pelo filme, né? Você não precisa. Então, assim. Não vai mais na locadora, não né? Na locadora, exatamente. Na loja, né? Comprava filme. Nossa, eu colecionador pra caramba. Mas as minhas crianças, eles não ligam pra isso, assim, porque o que eles querem já tem de maneira fácil, acessível, né? A não ser, eles não estão nessa fase de querer roupa para aparecer, sei lá o quê. Como que a gente pode fazer eles entenderem esse valor se eles não precisam do dinheiro, para eles entenderem a necessidade de guardar o dinheiro, se agora eu não preciso, porque eu não preciso, não faz diferença para mim agora eu ter dinheiro ou não. Entendeu a pergunta? Difícil pergunta. Entendi. Eu vou te responder de uma forma bem clara. Eu não sei. O que a gente fez aqui em casa, como todo pai e mãe de classe média, os filhos sempre tinham tudo, né? Tudo que precisasse eles tinham. Mas eles adquiriram bons hábitos. Mas cada um reage de um jeito. Cada filho é diferente do outro. A gente tem um filho que é aquele cara extremamente poupador, excelente poupador, economiza em tudo, tem um certo tino para negócios, né? E tem outro que nunca foi gastador, que hoje que não ligava para nada quando era criança, que hoje gosta de uma coisa mais de marca ou mais sofisticada. Óbvio, o carro é sempre um problema, porque eu gosto de carro e os dois, primeiro, gostam muito de carro. Baratinho, né? Vamos escolher um hobby baratinho. Cada um no seu nível. E o José fala mal dos meus bonecos aqui, ó. O José fica falando mal dos meus bonecos.
Ele gosta de carro e vai falar do meu boneco, rapaz. Eu não vou mostrar aqui os carros, não. Ô, Dimitri, assim, ó, dando um passinho atrás, eu gosto dessa ideia de atrelar a mesada a uma tarefa, né? O meu filho ainda tem 2 meses de vida, então não tem experiência de cadeira para falar. Eu estou falando de alguém que está pensando nisso. Eu gosto dessa ideia. Eu tenho um tio, trazendo um outro exemplo, que o José conhece muito bem, que as filhas dele tinham que tirar nota 10 para ganhar. Eu não lembro o valor, se era R$10 por nota 10, mas era 10. Olha, isso é bom. Isso é legal. 9,5 é 0, 10 ganha dinheiro. Olha, isso é bom, hein? Era esse o papo. Né? Então, cada 10, eu não lembro, realmente não lembro o valor, mas acho que cada 10, e faz algum tempo isso, cada 10 no boletim eram R$10, R$15, sei lá, R$20, enfim. Ah, mas 10. Caramba. E aí, a pergunta que você falou, eu acho que a pergunta que você fez, eu acho que é tentar encontrar o que importa para eles. Porque eles gostam de alguma coisa que custa alguma coisa. E a ideia aqui principal é ter a oportunidade de ensinar a mexer com dinheiro, de ensinar a guardar dinheiro, a controlar o gasto, a priorizar aquilo que é importante de verdade, a postergar uma coisa que não é tão importante assim para ter um benefício maior no futuro, né? Então, por exemplo, meus filhos não gostam de roupa de marca, tal, mas eles ficam super felizes se a gente fizer uma viagem. Então, será que esse não é um objetivo legal para a família? Para economizar para a viagem? E aí, a parte deles vai ser muito menor, sem dúvida, mas pode ser isso. Se vocês fizerem as tarefas tais, cada tarefa que vocês fizerem, a gente vai guardar X aqui, e isso aqui vai para a viagem, e na viagem você vai poder fazer o passeio que você quiser. Você vai escolher um passeio que você quiser lá, que custe além da viagem que a gente está fazendo, né? Eu quero, sei lá, nadar com golfinho, eu quero na Disney pegar a fila prioritária, eu quero, não sei, alguma motivação, coisa né? Para ele. Sempre tem que ter uma motivação. Né? Gamificação é importante. Agora, eu queria só ressaltar uma coisa aqui. Existem pesquisas que mostram que você não sentir o dinheiro físico é horrível para criar educação financeira. Sim. Olha. E a América do Norte, as Américas de forma geral, a gente está muito acostumado com dinheiro virtual. Uhum. É o cartão de crédito, é pagar com cartão de débito. A gente não tem a sensação do dinheiro físico. Quando a gente gasta no papel, agora, sofrido, né? Deixa eu fazer um fechamento. Vai lá. O meu filho, que tem mais, digamos assim, consciência da importância de poupar, ele paga tudo em dinheiro. Olha aí! Eu sou péssimo para isso. Eu pago tudo com cartão de crédito. Se deixarem, eu compro uma bala com cartão de crédito. Eu também. Mas eu pago com cartão para ter controle. Não, eu gosto do controle que você tem no cartão lá, de ter um relatório completo. Sim, o dinheiro, você perde esse controle. O cashback também. Você ter o dinheiro no bolso é aquela coisa física. É doído, né? Eu sei que quando eu pago com dinheiro, para mim é doído. Parece que eu tô pagando muito mais. Você tem muito que mais. botar a mão no bolso, tirar a carteira, abrir, ver se tem dinheiro, contar dinheiro, e sabe que se você tirou dali, você vai ter que ter trabalho para ir no banco, tirar mais. Olha aí! E o que é muito nítido para mim, José, nessa experiência, é o que eu chamava quando era criança, né, adolescente, ganhava ali um presente do meu padrinho, alguma coisa, eu falava quebrar a nota. Porque se eu tinha uma nota de 50, eu sabia que a partir do momento que eu gastasse 5, ficava muito mais fácil gastar o dinheiro, porque aí eu tinha 2, eu tinha 5, eu tinha 10, enquanto era 50, eu sempre olhava para aquilo ali e falava, não, eu não posso quebrar a nota. Exato. Olha, e por causa disso, pode ser por causa disso que seu filho, você acha que não tem, seus filhos, né? Você acha que não tem muita noção
do valor, né, do dinheiro, para que serve o dinheiro no futuro. Porque é tudo muito virtual. Eu acho que ver o dinheiro é importante, sim. Ver e para começar a ter... Não é que não é um hábito, porque tem vantagens e desvantagens, né? O cartão tem a vantagem de você ter o controle disso, ter o que o Caio falou também, Se o cashback, você faz né? o controle, mas quase ninguém faz. Mas tem gente que não sabe nem quanto tem na conta de banco. Eu não estou lembrando os centavos aqui, mas eu sei quanto tem na minha conta bancária. Mas no nosso tópico aqui, de criar essa ideia de controle e de gestão com as crianças, eu acredito que o dinheiro físico vai fazer mais diferença. Facilita muito. Porque é isso, você vê aquele negócio sumindo da sua mão. Você tem a ação de entregar para o outro, né? Aquilo que é seu, e agora você não tem mais, né? Então, porque o cartão você não entrega, né? O cartão você... Ou você passa lá, você tá na tua mão, né? Você não perdeu nada. Olha que olha, isso é muito psicológico, é uma psicologia muito profunda. Dica para quem tem negócio, dica para quem tem loja, tenha pagamento com cartão. Porque é provado que quem paga com cartão gasta mais. Olha aí, que interessante. Sim. É mais fácil, né? Nossa, isso é um tema para outros vídeos, inclusive, né? A gente pode alongar isso daí, porque isso é maravilhoso. Maravilhoso isso. Aí dá pra gente falar sobre comportamento, né? Finanças comportamentais, etc. Mas a gente já se alongou bastante aqui, então agora vamos lá pro tópico, pro bônus do José Cid, né? Que é a transmissão dos traumas que a gente tem sobre dinheiro. Exato. E isso na minha casa sempre, tanto na minha casa quanto na casa da Regina, a gente sempre ouviu. Isso é muito caro. Eu não tenho dinheiro. A gente não pode. Isso é para os outros. Então eu cresci, né? Tanto eu quanto a Regina, a gente cresceu com esse mindset da carência, da carestia, da falta, e isso daí tem consequências no futuro, tá? Sou um ótimo poupador, mas é difícil quando você chega, por exemplo, numa idade de aposentadoria. Hoje, a maior dificuldade que as pessoas têm quando se aposentam é gastar o dinheiro que economizaram. Entendi. Porque eu sofrendo pra gastar. Pra mim eu sofro pra gastar dinheiro. É uma coisa fisicamente. Tem gente que dá dopamina, né? Ter tempo pra poder passear. Não, mas tem gente que a dopamina é gastar o dinheiro, né? Sim, aí é outro problema. É o contrário. É o contrário. Isso é um mas eu acho que aqui a gente tem que dividir só esse tópico em duas partes, né? O primeiro ponto é essa questão de passar o trauma financeiro. Isso, das crenças, né, que as pessoas passam. E deixar claro que a gente entende que... investir na bolsa é muito arriscado. Sim, né? Pode ou não ser, né? Pode ou não ser. A questão, mas a questão de você já tá com isso na cabeça, né? Você isso. Mas eu falo até nessa base mais, nessa ideia mais básica que você trouxe, José, de isso é para os outros, isso é muito caro. E é lógico que aqui a gente não está ignorando, né, as dificuldades financeiras da vida. Não é isso. Não né? Cada pessoa tem o seu momento, a sua situação. O que a gente está dizendo é o seguinte: quando você diz para o seu filho, para sua filha, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é bandido, quem tem dinheiro roubou de alguém. Né? Isso é seríssimo. Infelizmente, a gente tem muitos exemplos de pessoas no poder que são corruptas, etc. e tal. Mas se você ensina isso para a criança, ela vai ter uma associação negativa com o dinheiro. Quando, na verdade, a gente devia estar ensinando ela que ela tem que ganhar o dinheiro dela, né? E que o dinheiro dela bem administrado vai dar conforto para ela, né? Quando a gente fala a história do isso é caro demais, isso é para os outros, sim, existem coisas que são caras demais, mas muitas vezes essa frase é utilizada para bicicleta, para o tênis, para o chinelo, para a camiseta. Você pode falar de outro jeito essa frase, né? Em vez de isso é caro demais, isso é para os outros, tem uma outra forma de você falar essa frase. Isso está muito caro agora pra gente, mas vamos resolver, vamos dar um jeito de conseguir dinheiro para comprar, vamos guardar para isso. A ideia é, se isso é caro,
como é que a gente se organiza para comprar? E aí foi o que seu filho fez, né? Você não pagou o jogo para ele porque era caro, mas ele juntou o dinheirinho dele. Então, ao invés de passar para ele, é caro, se você arrumar o seu quarto todo sábado, eu vou te dar $5, $10, e você vai juntar esse dinheiro e você vai pagar. Se for algo que é muito distante para ele, quando você juntar metade do valor, eu dou a outra metade. É um incentivo, né? É diferente de falar, isso é caro demais, esqueça, né? E também é diferente, muito diferente de, como eu trabalhei no banco e falei isso aqui hoje, inclusive, onde eu vi muitos pais e avós se endividando pesadamente para comprar o último videogame da moda que custava 4, 5 mil reais. Também não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando daquilo que é possível e real dentro da situação. Tem um outro ponto em cima disso também, tem o ponto do valor daquele produto. Eu acho que é até interessante também você ensinar. Isso daqui é caro demais, não vale a pena gastar nisso daqui. Isso daqui é besteira, jogar dinheiro fora, comprar um negócio desse. O que a gente pode comprar que seja uma coisa semelhante, que seja muito mais barata, que vale muito mais a pena? A gente está sendo enganado se a gente comprar isso, né? Se você gosta de viagem, dica aqui da Regina. Hoje em dia, ela diz que ela calcula o valor das coisas em dias de viagem. Olha aí. Quantas diárias de hotel é isso? Muito bom, muito bom. O meu, eu sempre falo aqui. Eu sempre falo aqui, o meu cálculo é em PlayStations. A minha unidade monetária é PlayStations. Em bonequinho. Não, bonequinho eu não compro. Você fala que eu compro bonequinho. Bonequinho é muito raro eu comprar. Meu negócio é jogo. Eu gasto em jogo mesmo. Ô, Dimitri, a ideia do PlayStation, acho que foi o PlayStation 4, se não me engano. Você me lembrou agora. O meu sobrinho mais velho é meu afilhado e meu sobrinho, né? Filho do meu irmão. E ele queria muito o videogame, ele devia ter uns 10 anos de idade. Totalmente diferente do que a gente falou até agora, mas eu lembro que na época minha esposa ganhou uma campanha na empresa que ela trabalhava, ganhou um gift card lá de um e-commerce no Brasil que dava uma parte razoável do videogame, eu tinha mais um dinheiro e tal. Eu combinei com meu sobrinho que os próximos, eu ia dar o presente para ele, ia ser o presente de Natal dele, ia ser o PlayStation. Não sei se era o 2, se era o 3, acho que era... Olha, isso que é tio, hein? Nossa, caramba. Não, acho que era o 4, acho. Olha, acho que era o 4. Só. Eu ia dar o videogame para ele, só que isso ia ser o presente dele pelos próximos 2 anos. 15 Natal, anos, 40. Aniversário, Natal, aniversário, Dia das Crianças, tudo. Né? Porque além de meu sobrinho, é meu afilhado. Né? Então eu sempre dava alguma coisa. Queria ter um tio assim, queria. Você vê. Tá vendo? Aí eu peguei e dei o videogame para ele. E aí, beleza. Quando chegou no aniversário dele, ele veio me perguntar do presente dele. Olha, esqueceu. Não, ele esqueceu. Deu um migué, né? Não. Mas aí eu conversei com ele, né? E por isso que eu lembrei dele. Lembra que o padrinho falou assim, assado, a gente combinou que o padrinho ia te dar o videogame e isso ia ser o seu presente até tal aniversário? Lembro. Então tá bom, então tá. E daquele dia ele nunca mais me perguntou. Dali 2 anos ele veio de novo. Lembrou, ele ficou com... Sim, mas é assim, uma certo. História boa, diferente, sim. Mas é isso. Ele fez um trade-off. Ele recebeu o videogame dele e deixou de ter presente por 2 anos. Né? Foi um esforço da minha parte também, porque eu queria muito daquilo para ele. Mas eu tinha uma série de condições acontecendo ali. Eu não tirei o dinheiro do meu bolso 100%, né? A gente ganhou o prêmio lá, que era, sei lá, R$1.000 na época. Era alguma coisa relevante, assim, de um dinheiro que a gente não estava esperando e tal. Que eu poderia ter feito outra coisa, lógico. A gente acaba, né... se esforçando para fazer a vontade dos pequenos ali, mas teve um trade-off aí que entra mais ou menos, né? Uma troca que entra mais ou menos nessa situação de abrir mão porque as crianças normalmente é o que você falou, no próximo aniversário, no próximo Dia das Crianças, ele esqueceu já, ele quer o próximo presente, né? Mas é algo que me lembrou isso aí. Muito bom, não, mas eu acho que é isso, assim, é fazer a criança ter noção do dinheiro, né? Acho que fica... Exato, é aquilo que a gente falou no início, né? Você criar hábitos saudáveis,
ajudar os filhos a crescerem com uma boa relação com o dinheiro. E, é claro, nenhum de nós é perfeito, nenhum pai ou mãe é perfeito. A gente faz o melhor que a gente pode. Pois é. Muito bom, hein? Muito bom. Tivemos uma masterclass aqui de fazer seu filho ficar milionário. Pois é. Tivemos a parte da prática, de você guardar efetivamente, e tivemos a parte da educação, que eu acho que é até mais importante. Os números são muito atrativos. Sim. Mas, lembrando sempre, o hábito é muito importante. E tá tudo vinculado, tá, pessoal? O assunto tá tudo vinculado. Aqueles números não se concretizam se não tiver hábito. Pois é. Sim. Muito bom. Se vocês quiserem que a gente volte no assunto, comentem aí que a gente volta. Vamos dar a dica aí da Ectus pro pessoal de novo também, o contato aí de vocês, como é que faz? Vamos lá, hoje a gente falou bastante do RESP, então, né, principalmente se você está aqui no Canadá, já tem seu filho, sua filha, sobrinho, sobrinha, ainda não tem o RESP, eu tenho o RESP, e acha que dá para fazer um trabalho melhor, né, com aquela conta, com os investimentos que estão ali dentro. E dá, né? Hein? E dá. O que eu posso dizer... Como o Dimitri já experimentou aí, vem experimentando nos últimos tempos, né? Entre em contato com a gente através do cd@ectusfinancial.com, né? Eu, o José Cid, a gente vai responder o seu e-mail com a maior brevidade possível aí, para marcar um bate-papo e ver como a gente pode ajudar. Muito bom. Os contatos estão aqui embaixo também, na descrição e comentário fixado também, para facilitar. Muito bom, hein, pessoal? Masterclass hoje tivemos aqui. Maravilhoso. A gente pode voltar nesse assunto se vocês quiserem. Comentem aqui embaixo também se vocês querem que a gente volte no assunto. E comentem aqui embaixo o que vocês fazem para economizar dinheiro e para ensinar os filhos de vocês a economizarem também. Comenta aqui embaixo que aí de repente a gente volta até respondendo os comentários de vocês também. Pode ser interessante, né? É isso. É isso aí. Pessoal, obrigado, pessoal. Lembra de dar o like aí, se inscreve no canal e, mais importante, gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa hoje? O que você vai fazer? Você vai pegar o link aqui do YouTube e vai compartilhar em todas as suas redes sociais. Passa para todos os seus contatos do WhatsApp, passa pra frente, espalha esse vídeo, pessoal. Vamos fazer esse conteúdo chegar a mais gente. A minha maior alegria, pessoal, é ver as pessoas economizando. Eu sofro quando os outros gastam dinheiro, eu sofro com o dinheiro dos outros. Então, assim, parece que é meu dinheiro. Quando eu vejo que as pessoas, consegui guardar X. Nossa, é meu, parece. Eu sinto que se fosse meu, é uma alegria. Então... Eu vou chamar o Dimitri quando eu for ver carro. Vai ser boa essa conversa aí. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Olha, é um sofrimento, eu nem falo nada. É isso. Então, assim, pessoal, passa pra frente. Espalhe esse vídeo, porque eu acho que vamos fazer esse conteúdo chegar a mais gente. Beleza? Pessoal, beleza. José, Caio, maravilhoso, sensacional. Masterclass que tivemos aqui. Obrigado aí pra vocês. Obrigado a todos. Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.